Bom dia. Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro de Jeremias. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos ler Jeremias 51. Glória a Deus, bom dia, meu povo, a paz. Glória a Deus. Eita, tô vendo aqui o tamanho do texto, ele é grande hoje, hein? Vamos lá? Estão animados? Deveríamos. Bora lá. O poder e a queda da Babilônia. Assim diz o Senhor, eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia. E os seus habitantes enviarei estrangeiros contra a Babilônia, que lançarão vento como quem separa o trigo da palha. E deixarão a terra deserta. No dia da calamidade virão contra ela de todos os lados. Que os flecheiros não tenham tempo de entesar o arco, nem de vestir as suas armaduras. Não poupem os jovens, destruam por completo todo o seu exército. Que eles caiam mortos na terra dos caldeus, atravessados pela espada, nas ruas de suas cidades. Porque Israel e Judá não enviaram do seu Deus, o seu Senhor dos exércitos. Mas a terra dos caldeus está cheia de culpa diante do Santo de Israel. Fujam da Babilônia, que cada um salve a sua vida. Não sejam destruídos por causa da maldade dela. Porque é tempo de vingança do Senhor, lhe dará o castigo que ela merece. A Babilônia era como um copo de ouro na mão do Senhor. Este copo embriagava toda a terra. E do seu vinho beberam as nações, e por isso enlouqueceram. Repentinamente a Babilônia caiu e ficou arruinada. Chorem por ela, tragam bálsamo para a sua ferida. Talvez ela possa ser curada. Mas queríamos curar Babilônia, mas ela não sarou. Deixem-na e cada um vá para a sua terra, porque o seu juízo chega até o céu e se eleva. Mas as altas nuvens do Senhor trouxe a nossa justiça, a luz. Venham e anunciemos em Sião a obra do Senhor nosso Deus. Afiem as flechas e preparem os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis do medo, porque o seu propósito é destruir a Babilônia, pois esta é a vingança do Senhor, vingança pelo que fizeram contra o seu templo. Levantem o estandarte contra as muralhas da Babilônia. Reforcem a guarda. Coloquem sentinelas. Preparem emboscadas, porque o Senhor planejou e fez o que tinha dito a respeito dos moradores da Babilônia. Você que mora sobre as águas e está rica de tesouros, o seu fim chegou. O fio da sua vida foi cortado. O Senhor dos Exércitos jurou por si mesmo, dizendo: certamente eu encherei de homens como se fossem gafanhotos, e eles darão um grito da vitória sobre vocês. Hino de louvor a Deus. Deus fez a terra pelo seu poder, com a sua sabedoria estabeleceu o mundo, e a sua inteligência estendeu os céus. Quando ele faz sarar a sua voz, logo há tumulto de águas no céu, e nuvens sobem das extremidades da terra. Ele cria relâmpagos para chuvas e os seus depósitos faz sair o vento. Todas as pessoas são tolas e não têm conhecimento. Todos os ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu. Pois as suas imagens são falsas e nela não há fôlego de vida. São vaidades ridículas. Quando chegar o tempo do seu castigo, irão perecer. Aquele que é a porção de Jacó não é semelhante às imagens, porque é o Criador de todas as coisas de Israel, é a tribo da sua herança, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Babilônia, poder destruidor nas mãos de Deus. Babilônia, você era o meu martelo e as minhas armas de guerra. Por meio de você despedaçarei as nações e destruirei reinos. Por meio de você despedaçarei cavalos e os seus cavaleiros, despedaçarei carros de guerras e os seus cacheiros. Por meio de você despedaçarei homens e mulheres, e despedaçarei velhos e jovens. Despedaçarei rapazes e moças. Por meio de você despedaçarei o pastor e o seu rebanho.
Despedacei o lavrador e a junta de bois, o governador e as autoridades. Castigo da Babilônia. Diante dos olhos de vocês, pagarei a Babilônia e todos os moradores da Caldeia. Toda a maldade que fizeram em Sião, diz o Senhor. Eis que eu sou contra você, ó montanha destruidora, que destrói toda a terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra você, farei com que role do alto das rochas e se transforme em monte queimado. De você não será tirada nenhuma pedra para ser pedra angular, ou para fazer alicerce, porque você será uma desolação perpétua, diz o Senhor. Levantarei um estandarte na terra, toquem a trombeta entre as nações. Prepare as nações para lutarem contra ela. Convoquem contra ela reinos de Ararate, Mini e Aquenaz. Nomeiem contra ela um comandante. Façam vir cavalos como gafanhotos eriçados. Prepare as nações para lutarem contra ela, os reis dos medos, os seus governadores, todas as autoridades e toda a terra do seu domínio. A terra treme-se com tosse de dores, porque os planos do Senhor contra a Babilônia estão firmes, para fazer da terra da Babilônia uma desolação, sem que haja quem habite os valentes da Babilônia. Para lutar e permanecer a fortaleza, tomaram-se como mulheres as suas casas. Estão em chamas de ferrolhos e portões foram quebrados. Um arauto sai ao encontro de outro arauto. Um mensageiro sai ao encontro de outro mensageiro, para anunciar ao rei da Babilônia que a sua cidade foi invadida de todos os lados, que as passagens do rio estão ocupadas, as fortalezas estão em chamas e os homens de guerra amedrontados. Porque assim diz o Senhor do Exército, Deus de Israel: a filha da Babilônia é como a eira, quando é aplanada e pisada, ainda um pouco chegará para ela o tempo da colheita. Nabucodonosor, rei da Babilônia, nos devorou, nos esmagou e nos fez de nós um objeto inútil. Como um monstro marinho nos engoliu, encheu a sua barriga como as nossas comidas finas e nos jogou fora. Que a moradora de Sião diga: a violência que se fez a mim e a minha carne caia sobre a Babilônia. Que Jerusalém diga: o meu sangue caia sobre os moradores das caldeias. Portanto, assim diz o Senhor: eis que defenderei a sua causa e vingarei o mal que fizeram. Secarei a água da Babilônia e ficarei com os que esgotem as suas fontes. Babilônia se tornará um montão de ruínas, moradores de chacais, objeto de espanto, de vaias. Não haverá quem nela habite. Os babilônicos rugem como leão, rosnam como leãozinhos. Estão eles esganados. Preparei um banquete para eles. Eu os deixarei embriagados, para que eles se alegrem, durmam no sono eterno e não acordem, diz o Senhor. Farei com que sejam levados como cordeiros ao matadouro, como carneiros e bodes, a queda da Babilônia. Como foi tombada a Babilônia e apanhada de surpresa a glória de toda a terra, como é possível? Babilônia se tornou objeto de horror entre as nações. O mar invadiu a Babilônia e a cobriu, como a multidão das suas ondas. As suas cidades tornaram-se em desolação. A terra seca e deserta, terra em que ninguém habita, por onde não passa ninguém. Castigarei Bel na Babilônia e farei com que lance a sua boca os que o engoliu. As nações nunca mais afluirão dele, também as muralhas da Babilônia cairá. Saia do meio dela, meu povo, cada um salve a sua vida do furor da ira do Senhor. Não desfaleça o coração de vocês, não tenha medo do rumor que há de se ouvir na terra, pois virá num ano o rumor, noutro ano, noutro rumor. Haverá violência na terra, dominador contra dominador. Portanto, eis que vem dias que castigarei as imagens de escultura da Babilônia. Todas as suas terras serão envergonhadas. Todos os seus feridos cairão no meio delas. O céu, a terra, tudo o que nela há, jubilarão sobre a Babilônia, porque do norte lhe virão destruidores, diz o Senhor. Como a Babilônia fez cair os feridos de Israel, assim a Babilônia cairá os feridos de toda a terra. Mensagem aos judeus da Babilônia.
Vocês que escaparam da espada, andem, não parem, de longe. Lembre-se do Senhor e pensem em Jerusalém. Vocês dirão, estamos envergonhados porque ouvimos falar da afronta, do nosso rosto cobre a nossa vergonha. Porque vieram os estrangeiros e entraram no santuário da casa do Senhor. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, que castigarei as imagens de escultura da Babilônia em toda a terra. Os feridos gemerão. Mesmo que a Babilônia subisse aos céus e mesmo que fortificasse no alto a sua fortaleza, ainda assim eu mandaria destruidores contra ela, diz o Senhor. A destruição da Babilônia. Da Babilônia ouvem-se gritos e da terra dos caldeus o ruído de grande destruição, porque o Senhor está destruindo a Babilônia, fazendo cessar o barulho que ela faz. As suas ondas bramarão como as de muitas águas, se ouvirá o tumulto da sua voz. Porque o destruidor vem com ela contra a Babilônia, e os seus valentes estão presos, já que estão quebrados os seus arcos, porque o Senhor Deus é quem retribui. Ele certamente lhe retribuirá, deixará embriagados os seus príncipes, os seus sábios, os seus governadores, as suas autoridades. E os valentes dormirão o sono eterno e não acordarão, diz o rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, a grossa muralha da Babilônia será totalmente derrubada, e os seus altos portões serão incendiados. Assim, os povos trabalharão em vão, os esforços das nações acabou sendo consumido pelo fogo. A mensagem de Jeremias é enviada para a Babilônia. Esta é a ordem que o profeta Jeremias deu a Seraías, filho de Nerias, filho de Manseias, quando este estava de saída para a Babilônia com Zedequias, rei de Judá. No 4º ano do seu reinado, Seraías, o chefe dos camareiros, Jeremias escreveu no livro todo o mal que havia de vir sobre a Babilônia. A saber, todas as palavras já escritas contra a Babilônia, Jeremias e Seraías. Quando você chegar à Babilônia, trate de ler em alta voz todas essas palavras. Depois diga, ó Senhor, tu falastes a respeito deste lugar, que exterminarias o fim de que nada fique nele, nem pessoa, nem animal, nem se tornaria em desolação perpétua. Quando você acabar de ler o livro, amarre-o numa pedra e jogue no meio do rio Eufrates. Então diga, assim será fundada a Babilônia, e não se levantará por causa do mal que hei de trazer sobre ela, e sobre os seus moradores sucumbirão. Até aqui as palavras de Jeremias. Ufa! Eu acho que foi o texto mais longo que a gente leu nos últimos dias, né? Gente, que texto pesado. Deixa eu só subir aqui, que eu tô baixa. Que texto pesado, não é? Olha, é interessante que quando a pessoa ela está inclinada à sua maldade, quando a pessoa ela está imergida no seu pecado, ela não vê. A Bíblia diz lá no livro de, acho que é Mateus, que diz que eles são, Mateus, acho que tem Marcos também, eles são cegos guiando cegos. Quando eu li esse texto, só me via o texto de eles são como cegos guiando cegos. Quando a pessoa ela está completamente envolvida no pecado, ela não faz ideia, ela não faz menção de como aquilo ali vai destruir o futuro dela. Sabe por quê? Porque quanto mais o desejo da carne for suprido, mais ela vai querer suprimento. Existe algo que nunca se cansa e esses são os olhos humanos. A palavra de Deus diz, inclusive lá no livro de Jó, que os olhos humanos, eles nunca se cansam. Então, quanto mais você cobiçar, mais você vai querer cobiçar. Os olhos também diz na palavra que são as janelas da alma. Assim, onde você coloca os seus olhos, ali também estará a sua alma. É muito forte, é muito clara, as escrituras são muito claras. Quanto mais você estiver conectado com o que é imundo, mais imundo você se torna. Quanto mais você estiver conectado com o que é santo, mais santo você se torna. As pessoas não fazem ideia do que é santidade. A quantidade de pessoas que me perguntam, eu quero ser íntima de Deus, eu quero ouvir Deus, eu quero santidade. É impressionante.
E é interessante que lá no livro de Tiago diz assim: perto está o Senhor. Se o Senhor está perto, não está longe. Se o Senhor está disposto a conceder o desejo do nosso coração, por que as coisas não acontecem? Sabe por quê? Inclusive no livro de Tiago diz: pedis e não recebeis, porque pedir maus, para satisfazer a concupiscência da sua carne. A única coisa que você quer é que o seu desejo, você que eu falo ser humano, tá? É que o desejo seja suprido, o desejo dele. É como se a gente pegasse uma lista, entregasse uma lista para Deus e falasse: tá bom, eu vou ser crente, só assina aqui. Eu já sei o que é melhor para mim, só assina aqui. É interessante que Deus fez a terra, o céu, a água, não, o céu, a terra, a água, o mar, as estrelas. Deus fez um ser humano. Deus estava lá no dia do firmamento, ele estava lá quando a gente não estava. E mesmo assim, a gente acha que a gente sabe o que é melhor para a nossa vida. Vocês já conviveram com adolescente, com pré-adolescente? O adolescente, pré-adolescente, ele acha que sabe tudo. Ele acha que pode tudo. Ele acha que ele é assim, super poderoso. E aí o adulto olha para o adolescente e fala assim: coitado, vamos abaixar a bola, vamos abaixar a bolinha. Não é assim que a gente olha para o adolescente? Meu filho, tu não sabe nada da vida. Tu não sabe nem respirar. Você só sabe respirar porque é automático. O adolescente está lá, ó, se sentindo um adultão. E é assim que a gente é com Deus. Estamos lá, nos sentindo adultões. Ah, porque agora eu sou adulta, agora eu mando em mim. Agora eu mando na minha vida, agora eu mando na minha história. E sabe o que acontece? São aí que nós planejamos e executamos as maiores tragédias da nossa vida. É quando nós tiramos Deus do centro. É quando a nossa fé deixa de ser cristocêntrica e começa a ser a egocêntrica, eucêntrica. É isso que acontece conosco. A quantidade de cristãos completamente desviados dentro da própria igreja é impressionante. Eu e você precisamos tomar um rumo na nossa vida. E esse rumo precisa ser voltar às escrituras. Porque senão seremos como cegos guiando cegos. Porque senão seremos como pessoas que estão à parte do evangelho. Eu seguia uma digital influencer cristã e ela é muito engraçada. Ela trabalha com humor e ela é muito bonita, gente, muito bonita de verdade. Então assim, eu comecei a perceber que ela começou a fazer, os sabores do mundo começaram a entrar dentro dela. Ela se casou e ela morava num cubículo, de repente ela morava numa casa melhor, de repente ela construiu uma mansão e ela mora nessa mansão. E de repente, o público dela, gospel. E assim, ela era 100% gospel. Sabe aquela menina integral do Senhor? E eu comecei a ver, as roupinhas dela começaram a diminuir. E as pessoas começaram a comentar, ela começou a dar patada nas pessoas. E ali, daqui a pouquinho, ela foi criando uma proporção nacional gigantesca. E ela foi se afastando. Quanto mais ela se afastava, obviamente que eu sou uma pessoa muito educada. A única coisa que eu fiz foi apertar o botão de parar de seguir. Pronto. E só que eu vi ela recentemente, que já tem um bom tempo que eu não a sigo. Ela fez um pronunciamento. E ela simplesmente se afastou do meio gospel. Porque ela ia para academia praticamente despida. Porque as coisas que ela falava não eram mais coisas de Deus. Por quê? Sabe, tudo que ela fazia era se apartar do evangelho. E ela fez um pronunciamento. Ela falou: vocês são muito chatos. Vocês são muito chatos. A partir de agora, você sabe o que é, né, Dani? A partir de agora, eu não faço parte do mundo gospel. Eu fiquei olhando assim. Minha filha, o mundo gospel. Tipo assim, né? Tipo uma indústria. Então, para eles, ser de Deus é uma indústria. Não, sempre foi uma indústria. Então, ou seja, são como cegos guiando cegos. Quando eu olhei assim para essa menina, eu falei: oh meu Deus, é ali que começa a queda. É quando você se aparta das coisas de Deus. A sua queda começa
Quando você está bem aqui e você está achando que você pode viver longe do Pai. É quando você quer soltar a mão do Pai e atravessar a rua e a rua movimentada. É ali que começa a sua queda. Pode não dar nada, pode não dar nada. Mas a probabilidade de dar alguma coisa é muito grande. Quer dizer, não é que não vai dar nada, sempre vai dar alguma coisa. Pega uma rua movimentada, joga uma criança e fala, atravessa. É, Idalice. As pessoas acham que é uma indústria. As pessoas acham que viver com Deus é uma indústria. Sabe? Todo mundo que acha que viver com Deus é uma indústria cai. Sabe por quê? Porque Deus não é uma indústria. Deus é amor. É deprimente. É dilacerante nós começarmos a entender e ver que existem algumas pessoas que chegam a um patamar tão grande que a única coisa que elas fazem é se afastar de Deus. Deus é o dono do ouro, Deus é o dono da prata, Deus tem uma terra de abundância para mim e Deus tem uma terra de abundância para você, mas Deus nunca vai negociar a palavra dele. Deus não nos colocou aqui na terra para mendigar o pão. Deus não nos colocou aqui na terra para sermos maltrapilhos. Deus nos colocou sim para que a gente viva a abundância e para que a gente testemunhe. É para isso que eu e você estamos aqui, para vivermos um testemunho da presença de Deus. A queda da Babilônia, ela se deu quando eles estavam se achando. Eles estavam achando que eles eram invencíveis. Eles estavam achando que eles eram extraordinários. A queda da Babilônia aconteceu justamente quando eles acharam que ninguém podia detê-los. Cuidado, para que eu e você não queiramos andar só ao ponto de nos afastarmos da presença. E aí sim, a gente vai ser como cegos guiando cegos. Como cegos guiando cegos. É muito triste falar isso. Mas o que eu vejo é a quantidade de pessoas que estão como cegos guiando cegos. Que te falta, gente, qualquer coisa menos a presença. Que você não alcance o que você quer. Se para isso, e eu também, nos for tirar da presença. A gente não pode desejar que o desejo do nosso coração aconteça e a presença não seja retirada. Nós não podemos fazer isso. Sabe por quê? Porque no final das contas, a única coisa que vai nos conduzir à eternidade do lado do Pai é a presença. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, não nos retire de nós a Tua presença. Espírito Santo, nós nos dispomos a Ti. Nós queremos ir de fato na contramão do mundo e também na contramão dessa indústria gospel. Senhor, que a nossa vida seja para Ti. Nos aproxime de Ti, nos aproxime da Tua palavra, nos aproxime da Tua presença. Nos leve para mais perto de Ti, Senhor. Nos alcance por amor de Ti mesmo. Nos molde. Faça de nós um vaso novo. E nos leve para mais perto de Cristo. Em nome de Jesus, nós queremos colocar no altar do Senhor toda a nossa autossuficiência. E nós queremos declarar nessa manhã que somos dependentes de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus vai fazer. Sabe o clamor da sua alma? Deus vai fazer. No tempo dele, do jeito dele, da forma dele. Sabe para quê? Para que você nunca mais seja como um cego guiando cego. Mas Deus vai fazer para imprimir em você um testemunho dele. O Senhor vai imprimir em ti um testemunho e vai te levar para o centro do amor dele. Só não despreza a presença. Só não despreze a presença, porque a presença é o que vai te levar a um outro nível, perto do Pai. Amém? Um beijo. Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã, 5h45, eu tô aqui pra gente continuar esse devocional que é meu, que é seu, que é nosso, que é cheio da presença do Pai.
E é por ele que nós estamos aqui todos os dias. Amanhã a gente termina o livro de Jeremias. Passou tão rápido, não foi? O Senhor é bom o tempo todo. Deus abençoe e até amanhã.